Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. É simplesmente fascinante parar para pensar no corpo humano não só como biologia, mas como uma verdadeira obra de engenharia estrutural. A nossa ideia aqui é desmistificar de vez a anatomia e a reabilitação da coluna vertebral, trazendo os fundamentos da osteopedia direto para a prática. Vamos olhar para a nossa estrutura exatamente como um arquiteto olha para a planta de um edifício super complexo. Bora lá? E para a gente começar a visualizar isso, pensa numa metáfora da arquitetura. Olha só a solidez desses pilares de pedra. É exatamente assim que a nossa coluna funciona. Ela é literalmente a fundação, o pilar principal que sustenta toda a carga do corpo. Sem um eixo central forte, bem alinhado e funcionando direito, a estrutura inteira ao redor acaba sofrendo, não tem jeito. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, o pilar do corpo. 2, da cervical à lombar. 3, o desafio da hérnia. 4. As curvaturas da escoliose. E, para fechar, o caminho da reabilitação. Parte 1. O pilar do corpo e o seu projeto estrutural. Essa imagem ilustra super bem o nosso projeto numa visão macro. O mapa divide a coluna em zonas bem específicas, tá? Lá no topo, a gente tem a região cervical, com 7 vértebras, que vão da C1 até a C7. Descendo mais um pouco, vem a torácica, com 12, da T1 a T12. Mais embaixo, aguentando a maior parte do tronco e do peso, fica a região lombar, com 5 vértebras, L1 a L5. E por fim, a base de tudo, que é o sacro, uma fusão de 4 vértebras junto com o cóccix. Parte 2, da cervical à lombar, fazendo um verdadeiro tour pela estrutura. O contraste que a gente vê agora é muito bacana. De um lado, a visão geral da coluna cervical. Do outro, um zoom em 2 assinhos incrivelmente especializados. A vértebra C1, que a gente chama de atlas, e a C2, o áxis. O dente do áxis se encaixando no atlas é pura precisão. É a engenharia exata que permite que a gente balance a cabeça para dizer não. É uma mecânica perfeita. E quando a gente conecta essa anatomia com a função dela no dia a dia, o resultado é essa mobilidade fantástica. O arco de movimento do pescoço é o que garante funções super essenciais. A partir daquela posição neutra, essa união de ossos e músculos deixa a gente flexionar a cabeça para frente, estender para trás, tombar para os lados e, claro, girar completamente. Mas olha, o grande detalhe aqui é que o pescoço não é só um empilhado de ossos, viu? Ele é uma via de altíssima importância para os nossos nervos e vasos sanguíneos. Ele abriga e protege coisas super delicadas, como a artéria vertebral, que manda sangue para o cérebro, e o plexo braquial, que é a rede de nervos que comanda os nossos braços e mãos. É por isso que muitas vezes um problema no pescoço aparece como um formigamento ou uma fraqueza lá na ponta dos dedos. Mexer nessa área exige muito cuidado. Parte 3. O desafio da hérnia e as falhas nessa estrutura. Quando a gente fala de falha mecânica, a mais clássica de todas é, sem dúvida, a hérnia de disco. Basicamente, o material que fica dentro do disco intervertebral escapa, rompe a barreira e acaba apertando as raízes dos nervos que passam ali perto. E se essa falha for muito grande, o estrago é real. Pode causar, por exemplo, a síndrome da cauda equina, que é uma baita emergência médica, ou até a perda de sensibilidade lá na região pélvica. Ou seja, não é só uma dorzinha nas costas, é uma falha gigante no nosso sistema de distribuição de carga. Para entender melhor, dá uma olhada nessa ressonância magnética. O contraste é gritante. A gente consegue ver direitinho um disco normal, que funciona como um amortecedor perfeito, e logo embaixo o disco com hérnia. Fica muito claro como o material ali salta e invade um espaço que, definitivamente, não é dele. Beleza, falha identificada. E agora? Bom, a gente tem 2 caminhos principais para consertar isso. O tratamento conservador é aquele que dá tempo para o corpo se curar. São os 6 meses de fisioterapia intensa, remédios para controlar a dor e uma mudança radical no estilo de vida. Do outro lado, se a coisa for mais grave ou tiver algum risco neurológico sério, aí a gente entra com a intervenção cirúrgica mesmo, para corrigir na hora e aliviar pressão no nervo. Parte 4. As curvaturas da escoliose. E quando o pilar entorta? Para a gente entender a escoliose na prática, guarda esse número, 40 graus. Medido pelo ângulo de Cobb, esse é o limite de alerta. Curvas entre 20 e 40 graus são consideradas moderadas, mas quando passa dos 40, aí a gente já entra na zona das curvaturas severas. E na maioria desses casos, a saída acaba sendo a cirurgia de fusão espinhal, colocando aquelas barras de correção para devolver a estabilidade para o pilar. Já para os casos moderados, o foco é manutenção total com um tratamento conservador. Isso inclui mobilizar bastante a caixa torácica, trabalhando para abrir espaço na parte onde a curva é mais convexa. Tem também o foco gigante em equilibrar os músculos e ganhar consciência corporal.
E para crianças e adolescentes que ainda estão em fase de crescimento e a curva pode piorar do nada, o uso de coletes ortopédicos é uma carta na manga essencial para prevenir problemas maiores. Parte 5. O caminho da reabilitação. Como a gente mantém e repara tudo isso? Para a reabilitação dar certo e devolver uma fundação sólida para o corpo, tem um passo a passo. Primeiro, fortalecer o core, que é o grande centro de força da nossa coluna. Segundo isso, muda o jogo, educação em dor. E entender o que a dor significa faz o cérebro processar o movimento de outro jeito. Terceiro, ganhar mobilidade em outras partes, como no quadril e no tórax, para não jogar o peso todo nas áreas machucadas. E quarto, recuperar totalmente aquele controle motor mais fino e preciso. E o mais interessante disso tudo é que, no fim das contas, não importa se você passou por uma cirurgia de emergência ou se fez meses de tratamento conservador. Os objetivos finais são exatamente os mesmos: ganhar força, recuperar o controle motor, voltar a ter movimentos fluidos e, até mesmo, melhorar a mobilidade do diafragma para respirar direito. Esses são os grandes alvos para devolver a função completa da nossa estrutura. Mas vale sempre lembrar, a nossa planta arquitetônica é única. Na reabilitação, não existe receita de bolo que sirva para todo mundo. O trabalho da fisioterapia tem que ser muito individual, feito caso a caso, levando em conta a sua genética, a epigenética e como você usou e desgastou a sua estrutura ao longo da vida. E para fechar o nosso estudo de hoje, eu deixo uma provocação. Como é que entender a fundo essa planta arquitetônica da nossa coluna pode mudar o jeito que a gente se movimenta e cuida da saúde a longo prazo? Conhecer a mecânica das próprias costas é o primeiro passo e o mais importante para não deixar a estrutura entrar em colapso. Espero muito que essa nossa conversa ajude a criar uma base bem forte para você cuidar dessa verdadeira maravilha da engenharia biomecânica. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima análise.